Vamos louvar, levantar os braços e louvar e agradecer e bendizer o nosso Deus, todos orando numa voz alta. Nós te louvamos e bendizemos e glorificamos, Jesus. Glória, glória, obrigado por essa noite e por todas as bênçãos que tem preparado para nós. Senhor, nesta noite estamos clamando e pedindo que todo o povo brasileiro possa ter uma experiência profunda de Deus. Jesus, nós queremos a mesma graça que a nossa querida mãe teve. Maria, cheia de graça, Maria cheia do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora. Ó Jesus, enche-nos com o Espírito Santo. Kiriri kandala madara karala madara ririri kandara la barala kiriri karala karala kandara la shibe kandara la yamarala la ya shindiri kandara mandara karala kandara la yamarala ya ririri todo louvor, toda glória, glória, louvor e amor ao nosso Deus. Shindiri karala mandiri shindiri kandara mandara Entrega-me tudo, não tenha medo, despoja-te do teu orgulho, da tua vaidade, de tudo aquilo que está te amarrando dentro de você. Deixa que o Espírito de Deus habite em você, transforme você e faça de você uma nova criatura. Abre-te ao Senhor, não tenhas medo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, és fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E nessa noite tão especial, noite carismática, temos motivo suficiente para cantarmos Incendeia minha alma. Temos motivo bastante para pedirmos a luz do Espírito Santo ou estarmos sobre a luz do Espírito Santo. A nossa diocese, que trouxe a vela acesa do Estado, lembrando a grande festa do jubileu, que já está em eminência em 2017. Estamos levando essa luz para toda a arquidiocese. Os grupos de oração já estão acendendo as suas velas. E hoje, nessa noite especial, nós queremos, com esse símbolo tão importante, a vela, que representa a própria luz do Cristo, o Cristo que é a luz por excelência, queremos ser sinal dessa luz de Cristo, trazendo a vela acesa para ser entregue hoje, aqui, pelas mãos do Padre Eduardo, para que essa luz se acenda também por toda essa associação, por todos os grupos, enfim, por todas essas dependências, que a luz de Cristo se espalhe, que aonde as ondas da século 21 alcançar, que essa luz de Cristo que vai ser acesa aqui hoje, lembrando a grande festa do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, que ela vá também aonde as ondas alcançarem, que essa luz se estenda nos mais longínquos estados e até países, que a vela, que é o símbolo real da luz de Cristo, alcance todos os corações pela nossa oração desta noite. E é assim com uma grande alegria que nós vamos celebrar esse momento agora, momento de júbilo, acendendo a vela nesse local que tanto trouxe para nós, enquanto renovação, a paz de Cristo, o ardor de Pentecostes. E é com muita alegria mesmo que eu já convido o Padre Eduardo a se fazer presente, para que eu e o Marcelo, secretário-geral do Estado de São Paulo, enviado pela Lucimar, a nossa coordenadora estadual, em comunhão com todo o Estado, queremos celebrar com júbilo esse momento na TV Século 21. E queremos, assim, agradecer ao Padre Eduardo por tudo que ele tem feito, por ele ter sido pioneiro na renovação carismática nesse Estado, no nosso país, e por ele ser tão importante para a nossa arquidiocese. Nós louvamos e bendizemos a Deus. E nós vamos receber agora com muita alegria a vela, símbolo jubilar, na nossa arquidiocese. Eu convido vocês a aplaudirem mesmo, a louvar a Deus por esse momento, a receber a luz de Cristo em seus corações. E é com alegria que eu, assim, na autoridade que me foi confiada, nesse legado que me foi outorgado por esses tempos, eu quero dizer aqui: eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Pode ser bem forte. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Padre Eduardo, o senhor que no início da renovação aqui no nosso país veio acender nos nossos corações
a chama ardente do Espírito Santo. Muitas milhares de pessoas que andavam nas trevas foram iluminadas, foram revigoradas. Quantas e quantas milhares de pessoas fizeram essa experiência de ser iluminada pelo Espírito Santo. E graças àquela coragem, início de quando tantos não queriam, o Senhor nos trouxe isso. E agora, como um presente, para nós é uma grande honra estarmos aqui e dizer para o Senhor, muito obrigado. Toda a família carismática do estado de São Paulo hoje, representada nos 4.000 grupos de oração, 645 cidades do nosso estado, 42 dioceses. Todos nós estamos aqui para dizer para o Senhor, a irmã Luísa, e para toda essa emissora, muito obrigado por nos trazer para nós a graça do Pentecostes, essa graça revitalizadora na igreja, que nos inseriu milhares de pessoas. Nós queremos passar esta vela jubilar às suas mãos, para que uma vez acesa aqui, nós vamos inaugurar, junto com toda a arquidiocese de Campinas, que se faz presente neste momento, esse momento espetacular e esperado, e que está sendo agora assistido também por toda a família carismática do estado de São Paulo e do Brasil. Nós só podemos dizer, muito obrigado. 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 Todo louvor e toda glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está acesa a chama jubilar aqui no século 21. Obrigado, Senhor. Aê. Obrigado, Senhor, pelo fogo do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos que o fogo do divino Espírito Santo queima no coração de milhares e milhões de pessoas. Senhor Jesus Cristo, a nós descer divina luz, o divino Espírito Santo, iluminando milhões de pessoas. E todos nós somos ministros, todos nós somos a luz de Cristo, e instrumentos de Deus. Senhor Jesus Cristo, vem iluminar cada um de nós. Queremos ser profundamente mergulhados no divino Espírito Santo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Sim, logo mais, no mês de fevereiro de 2017, a Renovação Carismática está celebrando 50 anos. E já todos nós vamos querer cada vez mais o batismo no Espírito Santo. Aconteceu com nossa mãe Maria, aconteceu com os apóstolos no cenáculo, e nos últimos 49 e poucos anos, milhares e milhares de pessoas foram mergulhados no Espírito Santo. Mas apenas começou. E o Espírito Santo pode fazer muitas maravilhas. Nós queremos o fogo do Espírito Santo, um fogo que fica fora do controle, porque é algo que o próprio Senhor Jesus está fazendo. Obrigado, Jesus. Levanta seus braços e agradece o Senhor. Obrigado, Senhor. Vem, divino Espírito Santo, com todo o seu amor, com toda a sua força. Vem, divino Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o
o amor de Jesus, amor desse divino, amor desse divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Nós queremos agora rezar da mesma maneira que o Espírito Santo nos ensinou. E queria convidar a todos os presentes a estenderem as mãos aqui para o Padre Eduardo. E pedimos para ele o batismo no Espírito Santo. É isso que nós queremos para toda essa emissora, para todos os funcionários, nós queremos para todos os colaboradores, nós queremos pedir a graça de Pentecostes. Abramos os nossos lábios e peçamos esse Espírito Santo que seja agora repousado sobre todo este local. Oh Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, amado Jesus, derrama o teu Espírito Santo, encontre em nossos corações espaço agora para que nós possamos te receber também. Derrama sobre a vida do Padre Eduardo, derrama Espírito Santo, derrama em profusão, derrama em força, em sabedoria, derrama, faz-se reinar o teu senhorio, Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito na vida do Padre. Ori alabala canta na manaia suri alabari alabala shuri alabas. Nuri canta la labara kiri alamanaia suri alabas. Oh Senhor Jesus, nós apresentamos cada funcionário, Senhor, cada colaborador, Senhor, nós colocamos, Senhor Jesus, nas tuas mãos toda essa emissora e te pedimos, Senhor Jesus, repousa, Senhor, sobre todo este local o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas graças, Senhor Jesus, sobre todo esse ambiente, sobre cada programa, cada programação. Ori alabala canta na manaia suri alabas. Manifesta, Senhor, os teus dons em nossos meios, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, nessa noite e sobre todos os dias, Senhor Jesus, a tua graça, para que nós possamos viver esse Pentecostes aqui, junto com os irmãos. Ori alabala cantara alabari 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 alabalas. Nuri alabari alabari alabala cantara alabara la shuri alamanais. Nuri alai ele alabari alari 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 alari. Shiri alabari alari alari. Lari ele alari alari alari. Nuri alabari alari ele. Surya la baria la la la, Kiria la manaya yere yala yere yala yele, Surya la bara la baria la la, Shiria la baria la 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 la. Vinde Espírito Santo e enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Vamos orar também pela Arquidiocese de Campinas e pedir aqui que Deus também derrame um perene Pentecoste sobre toda essa Arquidiocese. Foi aqui que tudo se iniciou, foi aqui que Deus quis abrir as portas para o Brasil, foi na Arquidiocese de Campinas. E então, é aqui que nós estamos nessa noite e vamos orar por toda essa Arquidiocese. Essa Arquidiocese abriu o seu ventre e gerou muitos filhos para toda a nossa nação. Com certeza Deus tem um olhar atento sobre essa Arquidiocese e um amor sobre cada um de vocês. Vamos orar, vamos pedir na pessoa da Edna, da Patrícia,
pedir realmente que esse Espírito Santo possa ser cada dia mais difundido dentro dessa arquidiocese, e que possa levar mais pessoas à experiência ainda do batismo no Espírito Santo, levar muitas conversões. Oh Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, Tu que sabes de todas as coisas, Senhor, e conhece os 4 cantos dessa arquidiocese, nós colocamos Dom Ayrton, Senhor Jesus, também, e todos o clero, todos os padres, os religiosos, as religiosas, nós colocamos todas as novas comunidades, todos os consagrados, diáconos que aqui residem, Senhor, dentro dessa arquidiocese, e pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, Senhor, e que essas pessoas sejam movidas, Senhor Jesus, por esse Espírito, Senhor, a realmente evangelizar, a levar, a ser testemunhas, Senhor Jesus, do Pentecostes na vida das pessoas, que possa espalhar a chama por toda essa diocese, nos 4 cantos, em cada cidade, em cada bairro, possa acontecer vida nova, transformação, possa conversão de vida, possa manifestar, Senhor, os Teus carismas, Senhor, carismas da cura, carisma de profecia. Nós pedimos, Senhor, liberta os corações entristecidos, Senhor, cura, Senhor Jesus, aqueles que necessitam da Tua cura, Senhor Jesus. Levanta, Senhor, o ânimo daqueles que estão abatidos, que aqueles que estão enfraquecidos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo, que venha fazer um novo tempo em toda essa arquidiocese, um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo de esperança. Ori alabala canta na manaia suri alabalas, ricanta la manaia kiri alabala shuri alamanais. Ori alabala canta alabaria alabala shuri alabas. O Senhor coloca no meu coração que está sendo quebrada uma palavra, letargia. Muitas pessoas vivendo sob uma letargia espiritual, uma mornidão espiritual, e o Senhor está revigorando, está libertando, caindo realmente todas as correntes que o aprisionavam. Muitas pessoas sendo levantadas nesse momento pelo poder do Espírito Santo. Ori canta lamanaia kiri alabala shuri alamanais. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu está levantando, Senhor, o Teu exército, Senhor, porque Tu está levantando, Senhor Jesus, novas pessoas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Alguém tem mensagem, uma profecia? Sim, depois. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Nós temos uma memória. É muito importante lembrar o que aconteceu no início. E aconteceu com uma mulher que recebeu o convite e ela perguntou: mas como é possível isto? E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E ela disse: sim, eis a serva do Senhor. E ela foi batizada, mergulhada, tomada pelo Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito Santo. É por isso que nós a chamamos de cheia de graça, porque cheia do Espírito Santo.
ela foi batizada, mergulhada no Espírito Santo. E ela poderia dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Espírito do Senhor veio sobre ela, como o Espírito Santo pode vir sobre nós. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, sobre os apóstolos. E nesses últimos anos, o Espírito do Senhor tem vindo sobre milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Modelo, mãe, mestra, intercessora, orai por nós, para que também esta mesma bênção aconteça com cada um de nós de uma maneira maravilhosa. Maria, cheio do poder de Deus. Aconteceu comigo 48 anos atrás. Uma experiência profunda que aconteceu comigo. Mudou minha vida. E eu voltei para o Brasil dizendo que Pentecostes é hoje. A mesma coisa pode acontecer, mais e mais pessoas podem ficar cheios do Espírito Santo, como nossa querida mãe. Começou uma renovação carismática, uma renovação dos carismas. E o grande dom que nós recebemos é Deus. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Podemos clamar e pedir: Jesus, você é o batizador no Espírito Santo. Jesus, todos nós queremos aquilo que aconteceu com nossa querida mãe, Maria. Que aconteceu com você, Jesus, no Rio Jordão, naquilo que aconteceu no início, na fundação da nossa igreja. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Uma experiência profunda de nosso Deus. Todos nós precisamos de amor. E nós podemos ser batizados no amor de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Para Deus, nada é impossível. E é possível para Deus. Ele pode mergulhar o povo brasileiro no Espírito Santo. Muitas pessoas estão sofrendo, carregando as suas cruzes. Muitas pessoas não conhecem Jesus ressuscitado, glorioso, vitorioso, e nem sabem que é Jesus que nos batiza no Espírito Santo. Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E quantas pessoas estão precisando de uma nova injeção de vida? Imagine, as pessoas ficam planificadas pelo divino Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece? Quando desce o Espírito Santo, Jesus passa a reinar sobre nós. Nós oramos naquela oração que Jesus nos ensinou: venha a nós o vosso reino. Com a força do Espírito Santo, Jesus vem para reinar sobre cada um de nós. Como é gostoso beber de água viva, receber saciar a sede de cada um de nós, com a força, com a plenitude do divino Espírito Santo. Jesus prometeu para nós: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E esta vida em abundância vem da vida do Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós. Eu creio que a minha vida foi transformada no dia 15 de março de 1969. 2 anos
de que foi aquele derramamento lá nos Estados Unidos. A minha vida mudou. Comecei a pregar a palavra de Deus. Perdi a timidez. E anunciei Jesus durante muitos anos pelo Brasil. É tudo graça, é tudo bênção de Deus. Eu consegui uma maior união com Deus. Passei a adorar Deus mais profundamente, aprender o louvor, como é importante louvar e bendizer Deus, passar a vida agradecendo, amando, louvando, adorando Deus. Eu entendi o que quer dizer que Deus Pai quer verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. E para mim, adorar em espíritos é orar em línguas. Eu posso dizer que durante toda a minha vida sacerdotal, eu tenho orado em línguas. Deus tem falado comigo. Deus me mandou fundar uma produtora, mandou passar a ser um canal de televisão e uma rede nacional. O Senhor faz em nós maravilhas. Como é importante o Magnificat de Nossa Senhora. Minha alma glorifica ao Senhor. Porque o Espírito Santo tomou posse da alma dela. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque o espírito dela estava junto, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Porque olhou para sua pobre serva, nossa querida mãe humilde, pobre de espírito, e Deus reinando dentro dela. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque o Senhor realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Eu acredito que todos nós que experimentamos o Espírito Santo, podemos dizer que o Senhor faz em nós e através de nós maravilhas. Porque eu não sou nada, nós não somos nada, a não ser instrumentos nas mãos de Deus. E o Espírito do Senhor vem sobre nós e nós temos o poder para evangelizar, para testemunhar. Jesus prometeu em Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder. Poder espiritual, poder que vem do divino Espírito Santo, que toma posse da pessoa, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. E nós vamos ser testemunhas até os confins do Brasil. E nós vamos testemunhar para a América Latina. Por que não para a América Central, Caribe, América do Norte, Europa, Oriente Médio, para o mundo árabe? Por que não para a África e toda a Ásia e Oceânia? Existe uma bênção toda especial aqui no Brasil, eu estou convencido. E o fogo do amor, tomando posse de nós, vai transbordar para as outras nações. Sim, um Brasil missionário, orando com as outras nações. E o fogo vai se espalhar e fica fora de controle. Porque o Senhor realizou maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Porque o povo precisa e Deus realiza maravilhas. Deus que é todo poderoso, Deus cujo nome é santo, sua misericórdia, seu amor vai estender de geração em geração sobre todos aqueles que amam a Deus. Pentecostes é hoje.
Nós podemos fazer um Pentecostes aqui hoje, não é? E ninguém pode dizer, eu recebi toda a plenitude do Espírito Santo. Mas todos nós podemos ser mais e mais mergulhados, tomados pelo divino Espírito Santo. Deus quer, é a vontade de Deus. Deus é amor. Deus é amor infinito, Deus é amor todo-poderoso. Deus Pai ama seus filhos e suas filhas e quer planificar todos nós com seu amor. Filhos, filhas amadas, abençoadas, planificados com Deus amor morando, tomando posse da pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo pode nos libertar cada vez mais. E o Divino Espírito Santo vai fazendo uma obra em cada pessoa, pela nossa purificação, dando uma liberdade, curando cada um de nós, de uma maneira muito mais profunda. E cada vez mais pedimos, vem Divino Espírito Santo, e Ele vem agindo profundamente em nós, dando-nos uma liberdade. E quando nós somos livres, podemos ser libertadores. Deus agindo, transformando, como mudança aconteceu na nossa querida mãe, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com São Paulo, a mesma graça, a mesma bênção pode acontecer com cada um de nós. E nós que vivemos na mediocridade e somos omissos, não, podemos pegar o fogo, sim, o fogo do Espírito Santo, o amor do Divino Espírito Santo agindo de uma maneira radical. Jesus Cristo pode reinar mais e mais. Venha Jesus reinar sobre cada um de nós. E quando a pessoa começa a se entregar mais e mais e mais, e faz uma entrega radical, entregando tudo que tem e tudo que é, uma entrega radical, abrimos as portas e as bênçãos de Deus, e Deus vem fazer maravilhas em cada um de nós. Recebemos o dom do alto e recebemos todos os dons. Como é importante que todos nós sejamos verdadeiros adoradores. Para de reclamação, murmurar, nada de mentiras, nada de falsidade na nossa língua, mas passamos a ser verdadeiros adoradores, pessoas sintonizadas com Deus, e Deus fala conosco. Deus orienta os nossos passos. Como importante, é muito necessário para a renovação carismática escutar Deus. Acreditar que Deus fala, que Ele comunica, Ele se comunica a nós, e Ele quer falar conosco mensagens, sempre Deus comunicando conosco, falando, colocando mensagens no coração, na inteligência, na vontade, na memória, e assim recebemos a mensagem de Deus para transmitir para as outras pessoas. Somos instrumentos, canais da graça de Deus. A renovação carismática precisa de profetas, mensageiros, pessoas que escutam no silêncio. E a palavra de Deus vem para cada um de nós. A palavra é viva. A comunicação de Deus é eficaz. A renovação carismática com uma conversão para escutar Deus. Escutar a voz interior do bom pastor que fala com as ovelhas, que nos orienta. É muito importante o dom da sabedoria. Sim, ficamos sabendo a vontade de Deus. Maria falou para nós, a nossa querida mãe diz, fazei
tudo o que Ele vos diz. E Ele sempre está querendo comunicar conosco. E aí, as nossas decisões são orientadas por Deus. Recebemos a graça de conhecer a vontade de Deus e de fazer o que Ele quer. Não teria senso se Deus me diz para fazer isto e a gente não tem os meios de fazer aquilo. Ele é a porta, Ele abre as portas para fazer aquilo que Ele quer. Eu acredito que Deus quer um Pentecostes neste país como nunca foi visto. Pentecostes é a graça fundamental da nossa igreja. O corpo foi formado, o corpo de Cristo, no dia de Pentecostes. E a partir de Pentecostes, os apóstolos saíram do cenáculo e foram para a rua e pregaram. Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidos. Como é importante escutar a voz de Deus. Como é importante estar sintonizado, receber as ordens e nós saímos e colocamos em ação. É a vontade de Deus. Um grande Pentecostes. Apenas começamos. 50 anos, logo mais, de renovação carismática, mas apenas começou. E tem que recomeçar em muitos casos. Jesus disse: pedi, recebereis. Buscai, batei. E nós pedimos o dom da escuta. A palavra de ciência. Que como é fabuloso esse dom. E Deus fala para a pessoa, ficamos conhecendo o que Deus está fazendo. Conhecendo Deus e conhecendo as ações de Deus. Se todos nós clamamos e pedimos com fé, um grande Pentecostes vai acontecer. Jesus não prometeu? Onde 2 ou 3 estão reunidos, onde 500, onde 1.000 estão reunidos, e nós concordamos que queremos esta graça, vai acontecer. A fé. Deus prometeu. E o povo está precisando. Quanta fraqueza, tristeza, desolação, pessoas mergulhadas no pecado. E as graças são infinitas. A bênção de Deus é infinita, porque Deus é infinito. E Ele quer derramar bênçãos sobre nós como nunca imaginamos. Importante acreditar na cura. Todos nós somos instrumentos de Deus. Ele está no meio de nós. O Cristo ressuscitado está dentro de nós. Sim. E a gente impõe as mãos junto com as mãos de Jesus. E a graça e a bênção passa. E queremos sinais e prodígios, maravilhas acontecendo, curas e milagres acontecendo hoje em dia. Mais uma vez, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Pedimos com fé cura, libertação, milagres. E de um modo especial pedimos o dom de reconhecer Deus. O dom de discernimento de espíritos. Saber o que é de Deus eu quero. O que não é de Deus, o que é tentação, expulsamos. Porque Jesus nos disse: toda autoridade no céu e na terra foi me dado, ide. E Jesus nos manda com autoridade. Clamamos e pedimos com fé. Mas é necessário expulsar o mal com autoridade. É necessário dar um cartão vermelho para tentação, para perturbação, para agitação, para confusão que está aqui. E com a autoridade de Jesus, podemos expulsar todo mal. No dia 15 de março de 69,
A pregação foi: Pentecostes é hoje. Quer dizer que Pentecostes pode ser todo hoje, todos hoje, todos os dias. E é importante clamar e pedir: vem, Divino Espírito Santo, vem transformar a face da terra. Alguns segundos de silêncio e você ora no seu coração. E você faz um convite formal. O Espírito Santo, você já agiu na minha vida. Divino Espírito Santo, eu quero ser cada vez mais mergulhado no Espírito Santo. Vem, Divino Espírito Santo de Deus. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos, não deixará faltar para nós teu auxílio. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. O Divino Espírito Santo nos encherá cada vez mais quando nós jogamos fora de nós tudo que é negativo, tudo aquilo que nos impede esse amor de Deus em nossos corações. Jesus, presente e vivo no meio de nós, e nós queremos entregar a Ele, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar todo o nosso ser, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdoar as pessoas que precisamos perdoar. É tão difícil perdoar as pessoas, mas Jesus nos pede hoje: perdoe as pessoas que precisam ser perdoadas, que te machucaram, que te abandonaram, que se afastaram de você, que não te querem bem. Perdoe essas pessoas em nome de Jesus. Deixe que seu coração se encha de amor, se inflame de amor como o coração de Maria. E perdoe-se a você mesmo também. Por que nós não nos perdoamos? Jesus nos perdoou e nos perdoa sempre. Perdoemo-nos, cada um de nós. Deixe Jesus estar com você e se perdoe. Perdoe pelo seu passado, pelo seu presente, por aquilo que aconteceu. E afaste de você todo mal. Tudo aquilo que é negativo, toda mentira, toda inveja, toda podridão que está dentro de nós muitas vezes, através da mentira, do ódio, do rancor, da raiva. Tire do seu coração tudo isso. Jogue para fora. Limpe, tire aquele cascão da ferida que está dentro de você, que você guarda anos e anos, por causa de alguma coisa que aconteceu com você e com os outros. Deixa Jesus
colocar em você uma vida nova, derramar um rio de água viva, deixar que Ele te lave, te liberte, deixar que Ele nos encha o nosso coração. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele quer cada vez mais nos transformar, nos renovar, fazer de nós uma criatura nova. Mas nós precisamos também dizer sim, Jesus, eu quero. Eu quero, Jesus, que você me lave, que você me liberte, que você tire de mim tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que eu guardei dentro de mim, toda a podridão, toda a maledicência. Lava-me, Senhor, liberta-me, Senhor, com o teu preciosíssimo sangue. Derrama-o sobre mim agora. Lava-me totalmente, Senhor. Lava-me, Senhor, liberta-me, Senhor, para que eu possa receber o Espírito Santo em plenitude e viver como uma criatura nova, renovada, ser possuída como Maria foi possuída pelo Espírito Santo. Deixemos que Jesus venha a nós, nos transforme e diga a cada um de nós: eu te amo, eu preciso de você.